Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos aqui mais uma vez para desenvolver uma visão do Evangelho, em sua simplicidade, dentro de uma ótica espírita. Então é sempre significativo para nós, quando nós falamos na análise do Evangelho à luz do Espiritismo, é colocarmos em prática aquelas orientações definidas por Allan Kardec, inclusive quando ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, que nós temos que dar ênfase na compreensão do ensino moral de Jesus. Não é discutirmos questões polêmicas, nem decorarmos, nem ficarmos nos fixando em torno de palavras, mas é a síntese, a essência moral do seu ensino. E é exatamente isso que nós estamos procurando trabalhar ao longo desses programas sobre o Sermão da Montanha. Que o Sermão da Montanha nós consideramos o ponto alto dos ensinos de Jesus, porque lá nós temos a síntese de tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, mas trabalhando, sem dúvida nenhuma, em detalhes, a questão dos 10 mandamentos, de que Moisés foi o intermediário. No dia de hoje, nós vamos lembrar aqui uma fala de Jesus durante o Sermão da Montanha, que é muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, essas frases estão registradas no capítulo 5 de Mateus, versículos 33 e 34. E aí continua Jesus falando que nós não deveremos jurar nunca, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Então, essa questão que Jesus coloca está relacionado com o chamado falso testemunho. Nós não podemos ter uma vida, uma proposta de ação e, ao mesmo tempo, aparecermos, procurarmos demonstrar para o próximo ou para a sociedade aquilo que nós não somos. Como também nós não podemos fazer interpretações erradas, deturpadas ou falsas. Essa é uma questão muito séria na atualidade. Porque se nós olharmos para as notícias que nos chegam pela mídia de uma forma geral, pela televisão, o que nós estamos escutando falar há algum tempo no mundo e em nosso país? Das chamadas fake news. O que significa fake news? Notícias falsas, notícias deturpadas. Então está havendo uma tendência das pessoas ficarem soltando pela internet, pelas chamadas redes sociais, pelo Facebook,
pelo Instagram, pelo WhatsApp, notícias erradas, deturpadas, falsas, com interesses sempre negativos, para destruir uma pessoa, para destruir uma instituição, para destruir valores. É isso que é muito sério o que nós estamos vivendo na atualidade. Como também nós temos aquilo que hoje é muito lembrado, as chamadas narrativas. Ou seja, nós temos um fato aqui e as pessoas criam narrativas, interpretações diferentes daquele fato. Isso é que é chamado de narrativa. Isso é uma tristeza, porque gera exatamente o falso testemunho. É aquilo que Jesus recomendou que não se fizesse. Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos, em qualquer lugar que nós estivermos. Então ele deu exemplo, né? Nem numa cidade principal, nem junto a um templo, tudo isso que ele quis dizer, não é? Não é pela tua cabeça, mas é pela realidade. Então a gente tem que procurar conhecer realidades e não nos precipitarmos. Então isso é muito significativo dentro do mundo em que nós estamos vivendo, onde muitas mentiras crescem, né? Caminham soltas pelo mundo afora, e quantas pessoas incautas, ingênuas ou muito despreparadas acabam acreditando, não é? Vejam os golpes que são dados hoje por telefone, pelo telefone celular, por mensagens, pela internet. Nós temos conhecimento de quantas criaturas doentes, idosas, às vezes perdem os seus salários de aposentadoria por causa desses golpes que são aplicados, que são mentiras. Então as pessoas às vezes ligam ou criam uma mensagem, ou a outra pessoa do outro lado, na base da ingenuidade, da boa vontade, acredita e acaba caindo em um golpe. Então essa é uma situação muito séria e que nós temos que prestar atenção na atualidade. Toda mentira um dia aparece. Se não aparecer agora, enquanto encarnados, ela vai aparecer do outro lado, quando nós estivermos desencarnados. Então tem uma frase aí popular que nós escutamos há muitos anos: a verdade é como uma rolha, que pode ficar presa no fundo de um rio, mas uma hora ela se solta e vem à tona. É assim que acontece também com as falsidades, os juramentos errados, distorcidos, que acontece. Um dia a verdade vem à tona. Então isso nós temos que lembrar do Sermão da Montanha de Jesus, para não jurarmos de uma forma diferente da realidade e da verdade. Nessa sequência, ainda nesse capítulo 5, né, de Mateus, versículo 37, tem uma frase de Jesus muito importante nessa sequência: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Olha que interessante. O sim, sim, não, não é uma colocação taxativa, firme, feita por Jesus, de posicionamentos que nós temos que ter na nossa vida. Ou seja, é de compromisso com a verdade, de compromisso com a nossa realidade, e não criarmos aparências ou falsidades.
isso é extremamente importante. Então nós temos que lembrar aqui que nos tempos de Jesus e após a crucificação do Cristo, quando começou a se disseminar a sua mensagem, existiram muitos falsos profetas, muitas criaturas que queriam enganar o próximo, ou que criavam fantasias. Fantasias o quê? Mentiras, deturpações para envolver outras criaturas. E foi exatamente o apóstolo Paulo de Tarso que escreve muito sobre isso nas suas epístolas, alertando sobre os falsos profetas. E ele deixou claro, desmistificando aqueles que estavam muitas vezes vestidos, né, como disse Jesus, lobos com peles de carneiro, né? Ou aqueles que na época de Paulo eram judeus, não estavam aceitando a mensagem de Jesus, mas queriam se infiltrar nas primeiras agremiações cristãs para trazer de volta aqueles homens ao judaísmo. Aqueles outros que estavam enganando com falsas curas, afastando, como se diz, espíritos malignos, exorcistas, que foram desmascarados por Paulo. Outros que usavam da imponência, do conhecimento também, para enganar aquelas criaturas todas. E é por isso que João, o evangelista, escreveu: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se são de Deus. Então nós temos esse compromisso, mas também esse reconhecimento, né? Ou compromisso com a verdade, com a realidade nossa e a do próximo. Ou seja, ninguém é ser puro e perfeito aqui na Terra. A única exceção foi Jesus. Então todos nós temos dificuldades. Nós temos e o próximo também tem. E é desse contato, desse relacionamento estabelecendo-se a fraternidade, a misericórdia, a solidariedade, é que haverá compreensão, sem mentiras, sem narrativas deturpadoras. Então o sim, sim, não, não é muito importante para nós. Aliás, nós já escutamos há muito tempo atrás alguém falar que nas nossas vidas nós temos que aprender a falar mais não do que sim, porque os apelos, né, sociais, do contexto que nós vivemos, são muito chamativos, são muito, assim, enganadores. Então nós temos que prestar atenção e termos firmeza quando a gente tenha que dizer não. E não é a questão de querer agradar o próximo, de querer fazer média com todo mundo, de querer aparecer como bonzinho para todo mundo, aceitando tudo. Não. Você está perdendo a sua característica, a sua personalidade, o seu compromisso com a verdade e com a espiritualidade quando faz isso. Então o sim, sim, não, não é, sem dúvida nenhuma, importante para todos nós. Sobre isso, nós temos uma mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, no livro Bênção de Paz, psicografia de Chico Xavier, comentando exatamente esse versículo, onde ele diz o seguinte: toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Assim nós temos frases e mais frases, e muitas vezes palavras e mais palavras, né, que oscilam das esperanças, das realizações, dos consolos, mas também aquelas de problemas, né, que geram aflições. E aí escreveu Emmanuel: sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens,
E toda imagem pode criar alguma coisa. E nós espíritas saberemos disso. Da imagem que é criada pelo pensamento, que tem vida, das vibrações que nós criamos e projetamos pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento. Então anota, Emmanuel, saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Veja como é importante, então, a realidade daquilo que nós formulamos pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pela nossa fala e pelas nossas ações. Então, o sim, sim e não, não é, sem dúvida nenhuma, marcante para nós. E é também Emmanuel que, num outro livro, ele tem um texto muito oportuno, é o livro Religião dos Espíritos, onde Emmanuel, no capítulo Doutrina Espírita, ele fala do respeito que nós temos que ter às várias crenças, às várias religiões que nós temos no mundo, né? Aos contextos sociais em que nós vivemos, né? Aos contextos das nossas famílias. Mas o que ele chama atenção? No entanto, escreve Emmanuel, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Então é a busca pela verdade. É o sim, sim e não, não. Porque aí que nós vamos compreender o ensino moral de Jesus, e esse ensino moral que vai ser a chave. Se nós vamos virar de um lado ou do outro, do sim ou do não. Então escreve Emmanuel, porque a doutrina espírita em si, a liberdade, o entendimento, nós aprendemos com o Espiritismo, mas, propõe ele, dignifica a doutrina que te consola, que te liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Agora vejam essas frases lapidares que Emmanuel escreveu nessa mensagem. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a sua conduta, ainda mesmo estejas em duras experiências. Vejam essa outra frase, espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da sua instituição, ainda que por isso mesmo te faltem as passageiras subvenções ou as honrarias terrestres. A doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todas as partes. Guarda-a, portanto, na existência, como sendo da tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Veja então que mensagem bonita, né, de Emmanuel sobre o sim, sim, não, não, onde ele chama a atenção que ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita não é uma pessoa isenta de problemas. É tudo isso, mas ele tem que ter aquele objetivo maior para que seja o nome do teu nome, para dizer sim e para dizer não. E é por isso que Allan Kardec, ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços em dominar as suas más inclinações. E é exatamente
quando nós temos a noção, a compreensão do ensino moral de Jesus e dos valores numa ótica espiritual, considerando que nós somos espíritos imortais reencarnados, é que nós vamos ter sempre condições de, utilizando esse alinhamento, esses parâmetros dos ensinos morais de Jesus, do Sermão da Montanha, para quando chegam os apelos do mundo, os convites, onde nós estivermos, para ponderarmos se nós vamos dizer sim ou se nós vamos dizer não. E é nessas condições, então, é que vejo o valor, né, do Sermão da Montanha, quando ele deixa muito claro para nós que nós não podemos atuar em faixa de falso testemunho, de mentiras, de enganações, mas que nós temos que ter uma firmeza de rumo e de caráter onde nós estivermos. É isso que nós aprendemos, inclusive, na vida benemérita de Paulo de Tarso, grande apóstolo do cristianismo, autor das várias epístolas, quando ele reconhece, já no final da vida, o seguinte, que ele, na verdade, havia passado por muitas dificuldades, apedrejado, preso, condenado, doente, não é? Mas era o Cristo que vivia nele. Não era mais ele, o Cristo vive em mim. Foi isso que ele escreveu. E no final, ele já preparando a sua partida, escreveu a Timóteo: terminei a carreira, combati o bom combate, mas guardei a fé. Então é exatamente essa ideia, essa noção que nós temos que ir construindo na nossa existência. Nós estamos no nosso dia a dia combatendo o bom combate, mas esse combate começa em nós, fixando com firmeza o rumo, né, das nossas vidas com base no ensino moral de Jesus à luz do Espiritismo. E aí nós teremos condições de irmos suplantando as dificuldades, as enganações, as armadilhas, as insinuações que podem fazer contra nós, mas a hora que a gente define o rumo, nós sempre saberemos dizer o sim ou o não, mas de acordo não com as conveniências de ordem material e temporárias, mas acima de tudo prezando pela nossa situação de ser espiritual, pela nossa situação de aprendizes, e que nós estamos aproveitando esses dias, essa oportunidade reencarnatória, para darmos mais um passo na senda evolutiva. Assim, amigos, sem dúvida nenhuma, o Evangelho de Jesus, com base no Sermão da Montanha, ele nos traz contribuições, nos traz informações as mais significativas, e convidamos a todos vocês para estarmos juntos mais uma vez na próxima quarta-feira para refletirmos sobre o Sermão da Montanha à luz do Espiritismo.